Essa nossa aula de mecânica dos fluidos de hoje é a aula que nós teríamos ontem, dia 2 de dezembro, tá? Então, vou começar introduzindo alguns conceitos que vão ser importantes para a gente, e esses conceitos são os conceitos de regime permanente e regime variado, né? Olhando aí na figura, a gente tem um tanque, um reservatório. Imagine o seguinte, imagine que nesse reservatório, nesse tanque, esse nível ele se mantenha constante porque a quantidade de fluido que está entrando é a mesma quantidade de fluido que está saindo, tá? O que vai acontecer? Os pontos do fluido aqui dentro do tanque, eles vão manter as propriedades deles constantes, né? Elas não vão variar com o tempo. Obviamente que se eu comparar um ponto aqui mais no alto e um ponto lá embaixo, vai existir entre eles diferença de pressão, por exemplo, como a gente viu que acontece, né, e a gente calculou através do teorema de Stevens. Mas no ponto, né, em cada ponto, não vai haver alteração de propriedades ao longo do tempo, porque o nível ele permanece praticamente constante, já que a quantidade de fluido que entra é igual à quantidade de fluido que sai, tá? Agora vamos imaginar uma outra situação, né? Vamos imaginar agora que as condições do fluido elas possam variar, né, em cada ponto ao longo do tempo. Por que isso aconteceria? Isso aconteceria se, por exemplo, aí no meu tanque, né, eu não tivesse fornecendo água, né, não tivesse, fluido, desculpe, não tivesse entrando nada de fluido aqui, tivesse só saindo fluido. Por quê? Esse nível iria variar com o tempo, né? E as propriedades em cada ponto aqui dentro do meu fluido também iriam variar ao longo do tempo, tá? Então, o regime permanente é aquele que as propriedades do fluido são invariáveis em cada ponto com o passar do tempo, e o regime variado acontece quando as condições do fluido em alguns pontos ou regiões de pontos variam com o passar do tempo. Pegando um gancho nisso, a gente pode definir também o que é um reservatório de grandes dimensões. O que é, né? É um reservatório em que a gente tira, né, ou admite fluido, mas diante da dimensão desse reservatório, que é muito extensa, o nível praticamente não varia, né? O nível ele permanece praticamente constante. Isso é um reservatório de grandes dimensões. Agora, quando eu não tenho um reservatório de grandes dimensões e estou aqui, por exemplo, né, deixando sair o fluido dele, eu vou automaticamente ter uma variação de nível considerável ali, relevante, tá? E aí, Reynolds, né, Reynolds foi o cara que propôs tipos de escoamento. Ele classificou os escoamentos em laminar e turbulento, né? Então, o que ele fez? Ele fez um experimento, estou até deixando um link aqui para vocês darem uma olhada depois. Então, eu tenho aqui um tanque, nesse tanque tem água, e aí dentro desse tanque, ó, eu tenho também uma outra tubulação aqui que tem um líquido colorido dentro dela, né? E aí o que acontece? Tem uma válvula aqui, e eu tenho aqui, ó, uma válvula também de saída, né? Uma válvula geral para todo o meu sistema, e tem uma válvula específica para essa tubulação onde tem o líquido colorido. Se eu abrir essa válvula aqui para a água sair, né, e abrir um pouquinho dessa válvula aqui para o fluido colorido sair, eu vou ver que vai se formar uma lâmina de fluido colorido aqui no meio dessa água, né? Então é como se eu tivesse ali lâminas, né, escoando sem trocar massa entre elas, e isso ele classificou como escoamento laminar. Agora, se eu abro muito essa válvula aqui, a perturbação do meu fluido colorido aqui, ela vai existir, né, ele vai acabar o escoamento ali das lâminas, na verdade, né, que seriam lâminas anteriormente, elas vão começar a trocar massa entre elas, e aí a tendência é que o meu filete colorido ele desapareça no meio da água aqui, né, ele seja totalmente diluído. E aí ele classificou esse escoamento como escoamento turbulento. Então, escoamento laminar é aquele em que as partículas se deslocam em lâminas individuais, né, sem trocar massa entre elas, e o turbulento é aquele em que as partículas apresentam movimento macroscópico, a gente vê essa troca de massa entre as lâminas, né?
e resulta então na diluição ou no sumiço ali da minha lâmina colorida, né? E ele calculou isso, ele propôs uma fórmula para calcular isso. Como que ele fez, né? Então o número de Reynolds vai ser igual à massa específica do fluido multiplicado pela velocidade média do fluido vezes o diâmetro para o fluxo no tubo, né, dividido pela viscosidade dinâmica do fluido. Eu ainda consigo fazer aqui, né, a relaçãozinha entre massa específica e viscosidade dinâmica e chegar nessa fórmula que é velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, tá? Então ele chegou nessa formulazinha, o que a gente tem no caso das tubulações. Quando o cálculo aqui dá menor que 2000, a gente classifica como escoamento laminar. Entre 2000 e 2400, a gente chama esse escoamento de transição, e maior que 2400 é o escoamento turbulento, tá? E aí a gente chega no conceito também de escoamento unidimensional ou uniforme. O que significa isso? O escoamento ele vai ser chamado de unidimensional quando uma única coordenada for suficiente para descrever as propriedades do fluido, tá? Para isso é necessário, veja, por exemplo, nessa seção aqui, ó, a propriedade velocidade ela se mantém constante, daqui de baixo até lá em cima, né? Aqui, já nesse ponto, ó, ela também se mantém constante daqui de baixo até lá em cima, só que é uma velocidade já um pouco maior. Como que a gente sabe disso? Pelo tamanho aqui dos meus vetores de velocidade tão diferentes exatamente para indicar isso, tá? Mas só a seção, só a coordenada x já é suficiente aqui para indicar para mim como está ocorrendo a alteração ali, na verdade, como está o comportamento das propriedades do meu fluido. Mas a gente pode ter também, e o que é bastante comum, um escoamento bidimensional, né? Nessa figura aqui a gente tem um escoamento bidimensional, então eu dependo de duas coordenadas. Nesse caso aqui, x e y, porque veja, ó, forma-se um perfil de velocidades, né? Ó, próximo aqui das paredes da tubulação eu tenho velocidades menores e elas vão aumentando quando eu vou convergindo para o centro da minha tubulação. Então, nesse caso de escoamento bidimensional, a gente tem a dependência das duas variáveis ali. Então, a velocidade está dependendo das duas coordenadas, tanto da coordenada x quanto da coordenada y. E aí a gente fala um pouco sobre vazão, a gente está tão acostumado a falar sobre vazão, né? E a vazão em volume, né, ela pode ser definida através desse exemplo simples, né? Então, imagina a seguinte situação, imagina que a torneira ali está aberta, né? E quando ela é aberta, né, quando a torneira é aberta, é disparado um cronômetro aí ao mesmo tempo, tá? Vamos admitir que esse recipiente ele encheu em 10 segundos, tá? E esse recipiente era um recipiente de capacidade de 20 litros, tá? Então a gente diz que ele encheu 20 litros, essa torneira foi capaz de encher um recipiente que comporta 20 litros em um tempo de 10 segundos. Então, a vazão em volume da minha torneira é o volume de água que saiu dela, né, o volume de fluido que saiu por ela, dividido pelo tempo que levou para encher o meu recipiente. Então, 20 litros em 10 segundos, né, eu consegui encher 20 litros em 10 segundos, eu tinha uma vazão da torneira de 2 litros por segundo, tá? Então, a vazão em volume, né, a gente vai chamar ela de Q. Q é vazão em volume, tá? É o volume de fluido que atravessa uma certa seção por unidade de tempo. Então, ó, Q, vazão em volume, é igual a velocidade, aliás, volume pelo tempo. Então, vazão em volume é igual a volume pelo tempo. Unidades comuns, metro cúbico por segundo, litros por segundo, metro cúbico por hora, litros por minuto, ou qualquer outra combinação de unidades aí em que eu tenha capacidade em cima ou volume em cima por unidade de tempo embaixo, tá? E aí uma coisa importante, né? A gente desenvolver uma relação entre a vazão em volume, que foi essa que a gente acabou de falar, e a velocidade no fluido,
né? Então veja aqui, ó, eu tenho uma tubulação, meu cronômetro ainda está parado, tá? E eu vou fazer esse fluido se movimentar aqui dentro dessa tubulação e ao mesmo tempo eu vou ligar o meu cronômetro, tá? Então aqui é quando o tempo é igual a zero. E aí eu vejo aqui embaixo, ó, que esse fluido ele se deslocou essa distância S em determinado tempo, tá? Então, se eu quiser, vejam aqui que forma, né, a gente consegue imaginar aqui, forma um cilindro, né? Veja, a base do meu cilindro, a altura do meu cilindro. A base do meu cilindro é a área da minha tubulação e a altura desse cilindro é a distância percorrida pelo fluido, tá? Então, se eu quiser calcular o volume desse cilindro aqui, ó, que está no desenho, é a área da base vezes a altura. Então, ó, o volume ele é a área, né, que é a área da base, vezes a altura, que no caso aqui é a distância percorrida, o S, tá? Então, eu sei, ó, que volume, né, pelo que eu vejo aqui no meu desenho, é distância vezes área. A gente tinha falado, ó, um slide antes, que vazão em volume era volume sobre tempo. E a gente acabou de ver que esse volume aqui é S vezes A, ou distância vezes área. Então eu posso substituir o volume por S vezes A, então fica S vezes A sobre T. Mas lembra lá de física básica, né? Posição pelo tempo é velocidade. Então eu chego nessa formulazinha final, ó, que o vazão em volume também é velocidade do fluido vezes a área da minha tubulação. Tá? Então essa formulinha vai ser importante para a gente. Vazão em massa. O que é vazão em massa? Se vazão em volume era volume pelo tempo, vazão em massa é massa pelo tempo. Tá? E a gente sabe o seguinte, né, que ó, Q é igual a V vezes A, velocidade vezes área. A gente acabou de ver no slide anterior. Então, ó, a vazão em massa é massa sobre tempo. Mas eu sei que massa, ó, massa é o mesmo que massa específica, né? Massa específica multiplicada pelo volume, né? Massa específica pelo volume, eu consigo escrever isso aqui também, ó, a massa específica, né? Se eu passar esse volume dividindo, massa dividido por volume, eu isolo a massa específica, né? Então, massa específica é massa dividido por volume, tá? Lembra que a gente sempre tem lá Newton por metro cúbico, né? Aliás, não, quilograma por metro cúbico, desculpa. Então, unidade de massa específica, quilograma por metro cúbico, né? Massa sobre volume. Então, ó, eu sei que M sobre T, também posso escrever desse jeito aqui, né? Massa específica vezes volume, e foi o que eu fiz aqui, substituí o M por massa específica vezes volume, então fica massa específica vezes volume dividido por T. Então eu posso escrever a vazão em massa desses dois jeitos, massa sobre tempo ou massa específica vezes volume sobre tempo, tá? Ó, a vazão em massa, né, ela é o mesmo então que escrever o seguinte, ó, massa específica vezes Q. Por quê? Né, veja aqui, ó, massa específica vezes V de volume sobre T. Lembra lá atrás, ó, vou voltar para a gente ver. Lembra que V sobre T é Q? Né? Então, se eu voltar ali, ó, massa, vazão em massa é igual massa específica vezes volume sobre tempo. Mas volume sobre tempo é vazão em volume, né? Então, fica o seguinte, ó, vazão em massa é igual a massa específica vezes vazão em volume, ou, né, vazão em volume a gente sabe que é velocidade vezes área, então igual massa específica vezes velocidade vezes área. Isso daqui é o que a gente chama de equação da continuidade. O que significa a equação da continuidade? Que para um fluido qualquer em regime permanente, a quantidade de massa que entra na minha tubulação tem que ser igual à quantidade de massa que sai da minha tubulação, tá? A menos que a minha tubulação tenha um furo, né? Porque a gente vai estar perdendo massa, o que entrar tem que sair. Então, ó, vazão mássica, né, vazão em massa, eu posso escrever massa específica vezes vazão em volume, e eu posso ainda adaptar para massa específica vezes velocidade vezes área, tá?
Muito bem, temos um exemplo. O nosso exemplo diz o seguinte: um gás escoa em regime permanente, legal, primeira informação importante, no trecho da tubulação da figura. Na seção 1, tem-se uma área de 20 centímetros quadrados e uma massa específica do fluido de 4 kg por metro cúbico e uma velocidade ainda de 30 metros por segundo. Tudo isso na seção 1. Na seção 2, temos uma área de 10 centímetros quadrados e uma massa específica de 12 kg por metro cúbico. Qual a velocidade na seção 2? Se a gente levar em consideração a equação da continuidade, a massa que entra tem que ser igual à massa que sai, certo? Então a gente pode escrever desse jeito aqui, ó. Lembra lá da formulinha? Estava no slide anterior. Essa formulazinha aqui, ó. Massa que entra é igual a massa que sai. Vazão em massa que entra é igual a vazão em massa que sai. Então, fica massa específica na região 1 vezes velocidade na região 1 vezes área da região 1, da seção 1. Tudo isso igual massa específica da região 2 vezes velocidade da região 2 vezes área de seção da região 2. Quem que eu quero determinar? V2, então é ele que eu tenho que isolar. Fica desse lado massa 1, velocidade 1, área 1. Essa massa específica 2 vezes a área 2, que estão desse lado multiplicando, passa para lá dividindo, então minha equação fica desse jeito, ó. Velocidade no trecho 2 é a massa específica no trecho 1 vezes a velocidade no trecho 1 vezes a área do trecho 1 da seção 1 dividido pela massa específica 2 da seção 2 vezes a área da seção 2. Substituindo, todos esses dados vieram lá do meu enunciado e eu não precisei convertê-los, unidades, nada do tipo, fica 2.400 por 120, que me dá uma velocidade V2 de 20 metros por segundo. Então, ali, ó, existe uma perda de velocidade, né? Eu tinha 30 metros por segundo na seção 1 e passo a ter 20 metros por segundo na seção 2, tá? Vamos fazer mais um exemplo simplesinho. Diz o seguinte, ó, uma torneira enche de água um tanque cuja capacidade é de 6.000 litros em 1 hora e 40 minutos. Determinar a vazão em volume, a vazão em massa e a vazão em peso. A vazão em peso a gente não falou, mas a gente já vai ver o que é. Em unidades do sistema internacional, se a massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico, e a gente vai usar como aceleração da gravidade o 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa, ó, eu vou transformar esse volume que está em litros, né, 6.000 litros, em metro cúbico. Né? Eu sei que cada metro cúbico de água equivale a 1.000 litros. Então, se eu tenho 6.000 litros, eu tenho 6 metros cúbicos. 1 hora e 40 minutos é o mesmo que 100 minutos, né? Porque 1 hora tem 60 minutos, mais 40, 100 minutos. Se cada minuto tem 60 segundos, se eu fizer 60 vezes 100, eu tenho 6.000 segundos, tá? Vou calcular primeiro a vazão em volume. O que é a vazão em volume? Q é igual a volume sobre tempo. Quanto que é o volume? O volume é de 6 metros cúbicos. Em quanto tempo que isso acontece? 6.000 segundos. Né? Então, se eu dividir 6 metros cúbicos por 6.000 segundos, dá 0,001 metro cúbico por segundo. Tá? Ou, se eu quiser escrever desse jeito, né, 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Beleza, calculei a vazão em volume. Vou agora calcular a vazão em massa. O que é a vazão em massa? Lembra lá? Vazão em massa é a massa por unidade de tempo. Eu tenho massa? Não. Eu tenho, ó, massa específica. Ah, dá para usar alguma fórmula que tem massa específica? Dá, ó. Vazão em massa é massa específica vezes volume. Né, vazão em volume. Então eu faço exatamente isso aqui, ó. É massa específica vezes vazão em volume. Da onde vem a vazão em volume? Daqui, ó, a gente acabou de calcular. Então fica massa específica de 1.000 kg por metro cúbico multiplicado pela vazão em volume que a gente calculou antes de 0,001 metros cúbicos por segundo, que me dá 1 kg por segundo de vazão em massa, tá? E por fim, a gente vai calcular a vazão em peso. Né? O que é a vazão em peso, ou QG? QG é peso, força-peso,
dividido pelo tempo, né? Como que eu calculo força-peso? Massa vezes gravidade, certo? Dividido pelo tempo. Então aqui, ó, eu sei, né, que massa específica é massa sobre volume. Se eu passo esse volume para lá multiplicando, eu encontro a massa, né? Então a massa é a massa específica multiplicada pelo volume. Então eu tenho uma massa específica de 1000 kg por minuto, que é a massa específica da água, multiplicado por 6 metros cúbicos, que me dá uma massa de 6.000 quilos, porque eu vou cancelar os metros cúbicos e vai sobrar o quilo. Beleza, 6.000 quilos de massa. Agora venho para a minha formulazinha de calcular vazão em peso, que é força-peso sobre volume. Força sobre volume. Massa vezes gravidade sobre volume. A massa que a gente encontrou de 6.000 kg, vezes a gravidade que o enunciado indicava como 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 6.000 segundos. Então, fazendo essa continha aqui, eu acho uma vazão em peso de 10 newtons por segundo. Tudo bem? Bom, gente, a introduçãozinha desse novo assunto é essa. Era isso que nós iríamos tratar na aula de ontem. Sábado eu vou deixar mais um vídeo sobre o assunto, tá? Com mais alguns exercícios. Obrigado, gente. Até a nossa próxima aula síncrona na semana que vem.